Alô, povo de Deus. Bem, no vídeo anterior falamos sobre a origem do mal 1, onde Deus ele escolheu fazer o homem livre, fazer os seres livres, dando ocasião à origem do mal. No vídeo 2 de hoje vamos falar sobre a vulnerabilidade da criação. Jó, capítulo 1, versículo 1. Diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Vamos observar a palavra íntegro. No texto original, seria tam, que significa algo ligado à perfeição. Então Jó era um homem muito irrepreensível. Vamos seguir os raciocínios. No verso 6, versículo 6 diz: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Os filhos de Deus, não estava só ele e Satanás. Veio também Satanás entre eles, um intruso. Versículo 7, então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Esse era o costume dos reis. Eu acho que você lembra da passagem do rei Davi, que ele passeou pelo palácio, estava disfarçado, era essa a tradição, e ali ele viu Betseba se banhando. E ali aconteceu toda aquela tentação ao qual ele veio a cair. Então isso acontece também com Deus no Éden. Ele vem na viração para observar se está tudo bem, e ele viu que o homem caiu. Então, Satanás ele quis dizer que ele tinha uma situação privilegiada de rei, de Deus do século. Então ele já chegou afrontando ao Senhor Deus. O verso 8 diz: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Ele repete. Verso 9, então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura, teme Jó a Deus debalde? Porventura, não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfemará diante da tua face. Satanás, além de desafiar a Deus, disse que faria Jó blasfemar diante da face. E você sabe que ali Deus estava em meio aos filhos dele, numa assembleia. Então, a gente vê que Deus ele não negociou, ele não barganhou, ele não fez uma brincadeira com a vida de Jó, como muitos satirizam. Na verdade, houve um confronto do inimigo com Deus a fim de tirar a autoridade de Deus na frente dos seus próprios filhos. Esse plano maligno que o diabo criou com fúria, ele saiu da presença de Deus. Ele só queria realmente essa palavra, essa liberação de Deus para fazer o mal. E está aqui no verso 12, diz assim: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ele saiu satisfeito. Ele sabia que se derrubasse Jó, ali ele já teria um argumento mais que perfeito para confrontar a Deus e ali lançar uma rebelião final, que ali o plano dele seria realmente tomar de vez o trono. Observamos que Satanás ele foi mais ousado diante de Deus e os filhos de Deus naquele ambiente do que quando ele estava no Éden, quando seduziu Adão e Eva através do mesmo exemplo que o fez cair. Então, existem duas passagens que vão confirmar isso. Gênesis 3, versículo 5, parte B. Satanás, ele seduz Adão e Eva e diz que eles serão como Deus. Em Isaías 14, capítulo 14, versículo 14, parte B, Satanás, ele era, os caminhos dele, ele era perfeito nos caminhos dele. E ali a palavra de Isaías diz que ele cogitou dentro de si ser semelhante ao Altíssimo. E aí observamos agora em João, capítulo 8, verso 44, algo interessante. Vós tendes por pai ao diabo,
e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida, foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o Senhor Jesus, ele deixou claro que Satanás, ele foi sondado. Você também confirma isso em Ezequiel 28, 15. Os caminhos deles eram perfeitos até que se achou nele iniquidade. Ele não se firmou na verdade. Quando ele fala da mentira, ele fala do que é próprio dele. Então você vê que todas as características de Satanás o levou à queda, e é o que justamente ele usa como ferramenta para trazer a humanidade à queda junto com ele. Então temos duas situações. O que se gerou dentro dele foi a iniquidade. Mas o fruto dessa semente se tornou a assolação, a destruição, a perseguição contra a igreja, contra o povo de Israel, contra os gentios que seguem a Cristo. Então Satanás, ele trouxe aquele desejo, aquela semente, a uma realidade de fato, que é um plano de destruição, de assolação. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Todo o planejamento de Satanás, desde o Éden, desde a rebelião ao Éden, ao confrontar Deus, para que ele permitisse uma prova diante de um justo, que seria Jó, e a importância das atitudes de Jó para um exemplo de cristão, tudo isso nos mostra o real ataque do inimigo. Nos mostra que a origem do mal, ela teve um começo e tem um projeto, que não está na vontade de Deus. Deus não fez nada? Fez sim. Para tudo que acontece, para toda a obra que o inimigo ele traz, existe algo avesso no princípio de Deus. Como entender isso? Deus criou o homem, o inimigo quer inverter. O homem, ele não nasceu homem. O homem, ele vai escolher o sexo. Você vê, isso é um tema muito atual. Porque, claro, que foi inspirado no mal. Foi inspirado naquilo que não é princípio de Deus. Deus, ele é especialista em quebrar a maldição. Por isso que essa é uma das provas de que ele não aceita o mal. Você olha para a vida de Saulo, por exemplo. Saulo era um perseguidor. Era uma pessoa que os cristãos até temiam. E que não se via nele talvez uma mudança. Mas Deus, ele transformou maldição em bênção. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós vemos aí que o mal, ele não é necessário para a humanidade. Ele veio para assolar, destruir a humanidade. Então a maldição, ela não se equilibra. O mal, ele não se equilibra com o bem. Ele não equilibra o universo. O yin e yang. O mal é a ausência de Deus. O mal é a ausência de Deus. Por isso que Deus, ele trabalha com a santificação, com a separação dos seus filhos. Tanto eles gentios ou não. Deus, ele separa a luz das trevas. Porque onde ele não está, se ele habitar em você, Deus está em você, a luz está em você. Mas se ele não estiver em você, você está em trevas. E Deus, ele faz a separação. O pecado separa o homem de Deus. Então, isso traz à luz uma pergunta muito interessante. Deus faz acepção de pessoas? Será que aquele que está no mundo perdido, Deus não mais vai lutar por ele? Essa pergunta é muito interessante, mas eu vou responder ela no próximo vídeo. Deus faz acepção de pessoas? Queria desejar a você que Deus o abençoasse muito, que ele abrisse cada vez mais o teu entendimento. E queria dizer a você que a teologia é você se aprofundar na verdade. É você juntar os indícios, sim. Mas, principalmente, a teologia nos faz aprender o caráter de Deus. Então, você que está assistindo, você que está aprendendo, você está no caminho certo. Que Deus abençoe grandemente a você e a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.